Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Este programa foi feito lá no coração do Monsenhor Jonas Abib, que fez a palavra de Deus a direção de toda a sua vida sacerdotal, de toda a sua vida de homem de Deus. E é dele que aprendemos a cada dia também a mergulharmos na palavra de Deus como livro da nossa vida. Então abra você também sua Bíblia e nos coloquemos agora na presença do Senhor nosso Deus, invocando o seu nome poderoso, grande e santo sobre todos nós, pedindo que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus nos direcione, que Deus conduza os nossos passos e nos ajude a viver diante da sua presença. Dai-nos tua bênção, Senhor, dai-nos tua graça, dai-nos a tua luz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então abra a sua Bíblia aí, já está abertinha, tá? Então marca a data de hoje no seu caderno e abra no livro do Eclesiástico, no capítulo 44. Nós vamos começar a partir de agora a percorrer no livro do Eclesiástico os personagens importantes na história da salvação, da qual queremos reconhecer a importância que eles têm para a nossa história. E, claro, reconhecer aquelas pessoas que fazem parte também da nossa história, que é a nossa história de salvação. Vamos lá ao que diz a leitura sagrada, elogio dos antepassados. Façamos o elogio dos homens ilustres, nossos antepassados, através das gerações. O Senhor manifestou uma imensa glória, a sua grandeza desde os tempos antigos. Alguns exerceram o poder em seus domínios, foram renomados em força, dotados de prudência e expressaram-se em profecias. Outros guiaram o povo com seus conselhos e com sua habilidade em escrever, e na sua instrução estavam as palavras da sabedoria. Outros ainda excogitaram cantos melodiosos e compuseram os poemas das Escrituras. Outros foram ricos, dotados de força, zelosos na busca da beleza, e viveram em paz nas suas casas. Todos esses alcançaram glória entre as gerações do seu povo, já louvados desde os dias de sua vida. Os que dele nasceram deixaram um nome, que faz recordar os seus louvores. Outros não deixaram lembrança alguma, desaparecendo como se não tivesse existido. Viveram como se não tivessem vivido, e seus filhos também depois deles. Agora, porém, falemos dos homens do bem, pois seus gestos de bondade não foram esquecidos. Eles permanecem com seus descendentes, seus netos são a sua melhor herança. A descendência deles mantém-se fiel às alianças, graças a eles também os seus filhos, a descendência deles permanece para sempre e sua glória não lhes será tirada. Então, a ordem do versículo 1. Façamos o elogio dos homens ilustres, nossos antepassados, através das gerações. Então, é importante reconhecer quem foram os nossos antepassados, aqueles que vieram de nós, antes de nós. Nós fazemos isso no sentido patriótico, cívico, né? Quando recordamos, por exemplo, a história do Brasil. Quem foram os patriarcas, quem foram os homens que fizeram a história desse Brasil e contribuíram para que essa grande nação se formasse. Importante. Tem monumentos dedicados a esses homens, tem monumentos dedicados desde a Pedro Álvares Cabral, a Dom Pedro I, a Dom Pedro II, a Dom João VI, a Princesa Isabel, pessoas que foram importantes na história deste país. Tem pontos controversos, tem pontos adversos, mas não há de reconhecer a importância que cada um teve. Você vai no Senado Federal e lá está lá os senadores, os presidentes que passaram,
as contribuições que deram, e assim por diante. Você vai num museu de esporte, vai lá no Maracanã, né? Tem lá a marca das pessoas dos jogadores que fizeram história. Agora vamos para a nossa vida. Vamos reconhecer quem deixou marca em nossa vida, na nossa história. É muito importante viajar para reconhecer, e eu estou dizendo que primeiro é a viagem interior, viajar para dentro da nossa história, da nossa vida, tá? Para reconhecer quem foram os nossos antepassados. Como eu gosto de saber quem foi meu pai e minha mãe, óbvio, mas quem foram meus avós, meus bisavós? Quem foram aqueles que vieram antes de mim? Que marca, que herança deixaram na vida? Por isso que o livro sagrado nos convida agora a percorrer a história desses homens e mulheres que foram importantes na história sagrada. E o quanto é importante nós percorrermos a história de pessoas que foram sagradas não só na nossa história genealógica, por exemplo. Eu vou reconhecer a importância do que foi o meu avô, aquele que foi o pai da minha mãe, né? Um homem de fé, de devoção, de muita piedade, um homem que, na verdade, deixou a grande herança espiritual para a minha família. Então, meu avô Honório, como merece ser elogiado, louvado, engrandecido, reconhecido. Mas há pessoas que também passaram e passam e fazem parte da nossa história, da primeira catequista que eu tive, do padre que me catequizou, que evangelizou minha cidade, enfim, das nossas histórias marcadas por pessoas que deixam sua marca nela. Muito bem, a palavra inclusive começa no versículo 10, elogiando Enoque. Enoque agradou a Deus e foi arrebatado ao paraíso para levar a conversão às nações. Noé foi reconhecido como perfeito, justo, e no tempo da cólera tornou-se mediador da reconciliação. Agora nós vamos para o versículo 20, que fala de Abraão. Abraão foi pai de uma multidão de nações. Não teve mácula em sua glória, observou a lei do Altíssimo, fez com ele uma aliança, ratificou esta aliança na sua carne, foi reconhecido fiel na prova. Por isso, com juramento, Deus lhe prometeu abençoar as nações e sua descendência, multiplicando-a como o pó da terra. Exaltou sua posteridade como as estrelas, dando-lhe em herança o território de um mar a outro, e desde o rio até as extremidades da terra. Também Isaque renovou o juramento por causa de Abraão, seu pai. O Senhor lhe deu a bênção de todas as nações e confirmou a aliança sobre a cabeça de Jacó. Distinguiu como a sua bênção e deu-lhe a herança, dividindo-os em partes e a distribuiu entre as 12 tribos. Então veja, olha o que diz o versículo 20. Abraão, pai de uma multidão. Abraão, grande pai de todas as nações. Referencial de fé. Abraão é para nós aquele que creu, aquele que acreditou, aquele que deixou-se guiar e conduzir por Deus. Quando nós lemos a história sagrada desses homens, igualmente quando lemos a história dos santos, ou lemos a história de homens e mulheres que foram importantes para nós temos ali um guia, um referencial, nós temos vidas a nos inspirar. O meu primo, Tiago, escreveu a biografia do seu pai ainda vivo, escreveu um livro muito bonito, contando a história do seu pai, que é meu padrinho Inácio. Eu fiquei admirado, né? Um filho reconhecendo aquilo que o pai foi. O homem de Deus, trabalhador, o agricultor, o líder sindical, todos os valores e importâncias que ele viu na pessoa do seu pai. Quando olhamos para os nossos pais, começar de Abraão, vemos em Abraão aquilo que a graça de Deus fez nele. Observou a lei de Deus e fez com Deus uma aliança. Em outras palavras, Abraão é um homem que levou
Deus a sério em toda a sua vida. Quando estudamos lá no livro do Gênesis, nós estamos admirando, né? Como Deus conduziu este homem, como Deus direcionou, mas como esse homem foi direcionado porque também foi dócil, foi obediente. Quantos momentos obscuros Abraão viveu, desde não compreender porque sai da sua terra, como é que vai se tornar pai já numa idade avançada, tendo uma mulher estéril. Desde quando ele erra, vai fazer o filho numa escrava. E quando Deus concede a ele um filho legítimo, que sai da sua união com Sara, Deus pede esse filho em prova e Abraão, sem nenhum receio, vai sacrificar seu único filho. Homem de fé, homem de confiança em Deus. Como precisamos aprender com Abraão a colocar em Deus toda a nossa confiança e sermos fiéis à aliança que temos com Deus. Por isso, com juramento, Deus lhe prometeu abençoar todas as nações e abençoou todos os seus filhos e toda a posteridade de Abraão, do qual nós fazemos parte. Mas a posteridade mais próxima com o Isaac, depois Jacó e os 12 filhos que vieram e formaram assim o povo de Deus. Louvado seja Deus pelos homens que chamaram para resgatar a história e para que a nossa história fosse salva e resgatada por meio da mão de Deus, agindo através de homens tementes a Deus. Muito bem, nós vamos agora chamar a maravilhosa companhia do Padre Antônio Xavier para que nos ajude aqui na reflexão com a palavra de Deus. Esta nova sessão do livro do Eclesiástico nos traz o louvor a Deus pela história, pela maneira como Deus vai regendo os acontecimentos e acompanhando a cada tempo as pessoas, inclusive escolhendo alguns para que sejam protagonistas dessa história de salvação. Nós vemos os patriarcas, aqui é elogiado Abraão, elogiado Noé, elogiado Moisés e outros também que deram a sua adesão, deram de verdade o seu sim para aquele projeto que Deus tinha para o povo de Deus e que necessitava deles para que eles pudessem conduzir. É de verdade uma história de salvação. É Deus quem vai, a partir dos fatos concretos, se revelando e mostrando o que Ele deseja de cada homem em cada tempo. Interessante também observar que esses homens que aqui são listados por seus grandes feitos, encontraram seus grandes feitos não simplesmente da sua coragem, da sua capacidade de fazer, mas foi a confiança que tinham em Deus que acabou sendo ocasião, oportunidade para que a graça de Deus agindo pudesse fazer. Não foi Moisés quem abriu ali o Mar Vermelho, quem faz isso é Deus. Não foi Moisés que lançou todas aquelas coisas ali, até mesmo pacificou o povo, deu a lei, as pragas do Egito. Tudo aquilo não foi fruto da fé de Moisés simplesmente. Aquilo é fruto da ação de Deus. A única coisa que ele precisava é que alguém de fé invocasse de verdade o seu nome. Por quê? Porque sem invocar o nome de Deus ele não age? Não, poder para fazer Deus tem. Mas ele não costuma agir sem que as pessoas saibam que é ele. Porque quando Deus age na história, sem que a gente saiba quem é de verdade que está agindo, a gente costuma remeter aquele poder, aquela autoridade a pessoas, a coisas, a situações, a energias, a sei lá o quê, e acabamos não tendo uma fé personalizada, marcada por Deus que realmente nos ama, que é o sentido verdadeiro dessas palavras aqui. Por isso, nesse capítulo, vemos que os principais patriarcas estavam marcados pela fé, a fé que conduziu e que estabeleceu o povo de Deus. Deus conduz a história, mas conduz a história a partir da resposta generosa de cada homem e de cada mulher. Que beleza é a palavra do Senhor, que bênção é reconhecer aqueles que foram nossos heróis na vivência da fé. Aqui não é o heroísmo de quadrinhos, não. É o heroísmo da fé. O heroísmo de se doar pela causa do reino. É o heroísmo daqueles que creem em Deus e vivem de acordo com a sua vontade. Teu nome, Senhor, seja louvado, seja exaltado. Reconhecendo a tua mão que guia e conduz a história daqueles que se mantêm fiéis à tua palavra, eu te louvo, eu te bendigo, por Enoque, por Noé, por Abraão, nosso pai na fé, pelos seus descendentes, os nossos patriarcas
Isaac, Jacó e seus 12 filhos. Mas eu te louvo, meu Pai, pelos pais que tenho, pelos avós que tive, por todos aqueles que me vieram antes de mim e me deram a grande herança da fé. Te louvo e te bendigo por homens, por mulheres que passaram ou passam e faz parte da minha história, que testemunham com a própria vida o seu grande amor. Teu nome seja bendito, louvado, exaltado e glorificado, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus seja bendito pelo século sem fim, Deus seja bendito pelo seu amor infinito, e eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Que Deus abençoe você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.